Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. É impressionante quando a gente vê um tipo de heresia como essa, que passou agora há pouco, e serve como uma massagem de ego para elevar o homem e fazer com que a justiça de Deus sobre o homem não seja tão eficaz quanto deveria ser. Mas a gente pode ver aqui em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, vai dizer o seguinte: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. No verso 10 do mesmo capítulo também vai dizer: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma pessoa sequer que faça o certo. No verso 18 do mesmo capítulo também vai dizer: não aprenderam a temer a Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, verso 2, também vai dizer: não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro Deus além de ti, e não há protetor como o nosso Deus. Em Jó, no capítulo 40, no verso 9, também vai dizer o seguinte: tens, porém, tu o braço tão forte quanto o de Deus, e a tua voz troveja como a voz de Deus. Agora veja só o que o apóstolo Paulo diz no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 15, vai nos dizer o seguinte: esta é a palavra fiel e ela é digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para nos salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior dele, ou principal. Em Lucas, no capítulo 5, no verso 8, também vai dizer acerca de Pedro, e Pedro diz o seguinte: Pedro, visto por Lucas, é descrevido a seguinte cena: Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: eu sou pecador, afaste de mim, pois eu sou pecador. Em João, no capítulo 1, no verso 15, vai nos dizer o seguinte: João, ele fala acerca de Jesus e ele diz: este é aquele que eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. No verso 27 também vai dizer o seguinte: ele vem depois de mim, mas eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 6, no verso 5 vai dizer o seguinte: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. É carecido que o homem se limpe de toda a sua impureza. Por isso que Isaías diz: ai de mim, ele tem uma visão e ele vê o Senhor no alto e sublime trono. E ele diz: ai de mim, eu não sou digno de ver o Senhor e eu vou morrer se eu continuar vendo o Senhor, porque os meus lábios são impuros. Eu sou impuro, eu habito numa terra de pessoas que são impuras e por isso eu me contamino, mas é carecido que o Senhor me purifique. E o anjo traz brasas do altar e purifica os seus lábios. E ele pode se dizer que agora ele é um homem que não pratica mais iniquidade com a sua boca, mas ele profetiza a verdade do Senhor. Ele já profetizava, mas ele habitava no meio de um povo que tinha impuros lábios, que não eram sinceros perante o Senhor, que se prostituíam contra o Senhor através da adoração a falsos deuses. Então ele diz: ai de mim, eu sou impuro, eu peguei aquela sujeira daquele povo, está em mim, eu careço que ele me limpe, que ele me purifique. Aí vem um homem e diz: você é igual a Jesus,
o seu valor é igual ao de Jesus. Peraí. Quem foi crucificado mesmo? Quem foi crucificado mesmo? Quando o soldado fura as costelas de Jesus, cai sangue e água sobre o soldado, e ele diz: nós crucificamos, nós matamos um homem inocente. Mas em Romanos vai dizer: todos pecaram e todos foram afastados da presença de Deus. Você entende que é os nossos pecados que nos afastam da presença de Deus? Não é Deus que se afasta de nós, mas Deus, ele é tão perfeito, ele é tão justo, que ele não aceita o pecado. E quando nós pecamos, nós o afastamos de nós através da nossa culpa, que exala sobre nós, é como uma doença. Aí eu vejo isso e eu vejo as pessoas se contaminarem, as pessoas acharem normal e achar que nós somos iguais a Jesus e nós devemos tomar posse de tudo quanto Jesus tomou. Gente, que isso? Que loucura é essa? Em Isaías, se eu não me engano, no capítulo 32, se eu não me engano, vai dizer o seguinte, o versículo eu não lembro, mas vai dizer o seguinte: eles pagam para falsos profetas profetizarem, diz, nos enganem, digam mentiras e nós acreditaremos. Nos engane, diga mentira e enche o nosso ego, diminua a Deus e nos coloque igual a Ele. E nós acreditaremos e nós nos fortaleceremos porque nós somos igual a Ele. Gente, que é isso? E você me diz que a palavra do Senhor não está se cumprindo. Há falsos profetas, há falsas profecias, há massagem de ego, um evangelho que não confronta o ser humano, que não gera arrependimento, mas gera engrandecimento, ego. A Bíblia nos diz, no livro de Samuel, a Bíblia vai nos dizer: o orgulho é como a idolatria. Como a idolatria apodrece a alma e mata o espírito. O orgulho é como a idolatria. É como se eu estivesse falando para você: ó, você é igual a Jesus. Não precisa se arrepender não, porque Jesus era santo. Mas você não é santo, ser humano. Você é raiz do pecado. Você é raiz de Adão. É tão sujo quanto Adão, porque Adão naquela época, quando ele viu o Senhor, ele se escondeu. Nós nem seremos mais. Nós nem para criar a falsa ilusão que está escondido de algo nós fazemos mais isso. Nós pecamos claramente no nosso dia a dia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ninguém pode se comparar a Deus. Deus é santo, Deus é perfeito. Quem somos nós? Nós não somos dignos nem de estar perto da presença do Senhor. Nós somos barro, se não for a graça dele que nos sustenta, nós nem da cama nós nos levantaria. Você fique com essa palavra, que você entenda que você é pó, você é barro, você não é igual a Deus e nunca vai ser. Mas nós lutamos para estar junto com Ele. Não somos merecedores, mas Ele matou o seu próprio filho, Ele vira as costas para Jesus na cruz. Por causa das nossas culpas, por causa dos nossos pecados. E assim nós somos lavados, somos remidos pelo Espírito Santo, por o sangue de Jesus. Mas nós não somos igual a Jesus, nunca seremos. Amém? Que você entenda isso, e não deixe o ego te consumir, não deixe o orgulho te consumir, porque ele vai matar a tua alma e vai apodrecer os seus ossos. Amém?